Bom dia, Bom dia! amiga. Tô aqui tomando meu café. Se você estiver ouvindo barulho, é porque tem uma pessoa cortando uma árvore que caiu aqui por causa das chuvas e a Eva tá ouvindo, cara, alguma coisa de desenho de super-heróis. Mas eu tava ontem organizando minha vida, eu tô tentando ser uma pessoa organizada, que eu não sou. E aí eu abri minha fatura e comecei a olhar o que, que eu tinha gastado na semana, né? E aí tinha um valorzinho lá, café. E aí eu fiquei pensando, gente, mas eu não saí de casa esse dia. Eu fui num café pra lanchar? O que que foi isso? Amiga, não era porque tinha acabado o café da minha casa e eu pedi um café, um saquinho de café. E era tão caro que eu pensei por um momento que tinha sido uma saída a um café, que eu tivesse comido fora. Tá caríssimo. E você viajou, né, esses dias para pro interior do Brasil pra ver essa coisa do café e foi capa do Washington Post. Pra onde você Pô, foi mesmo? Já esqueci. eu fui para Alta Mogiana, amiga, que é uma região ali noroeste de São Paulo, sul de Minas, que foi a área mais atingida, produtora de café mais atingida pela seca. Foi para lá que eu fui, interior de São Paulo e sul de Minas ali. Me conta, por que que o café tá tão caro? Amiga, o café está caríssimo mesmo. Aumentou 50% no último ano para o consumidor. Então, se a gente vai no mercado comprar meio quilo de café, a gente está pagando 35 até R$ 45, que é um absurdo, é um preço caríssimo. Isso antes, meio quilo de café, a gente conseguia comprar por R$ 17, né? E o café está muito caro porque existem dois problemas principais no mundo produtor de café. O Brasil e o Vietnã são os dois países maiores produtores de café no mundo. E eles estão enfrentando uma crise do clima maluco, né? Então, enquanto o Brasil está sofrendo com seca, o Vietnã está sofrendo com chuvas, né? Então, os dois principais produtores de café estão sofrendo com a crise do clima. E a demanda do mundo por café continua aumentando, principalmente a China, que tem consumido cada vez mais café em vez de chá, né? A China, sempre um país conhecido pelo chá, agora consumindo cada vez mais e mais café. Então, Sabemos por quê? Achei interessante essa informação. é interessante. Amiga, eu acho que principalmente a população mais jovem vem aí A curtindo galera café frita, artesanal. enfim. Exato, a galera que gosta, os jovens estão gostando mais desses cafés artesanais, enfim, então isso tem impulsionado esse mercado em todos os lugares do mundo, né? Mas então o Brasil e o Vietnã, os maiores produtores de café do mundo, estão enfrentando crise do clima e a demanda aumentando. Então a alta demanda e os baixos estoques, porque os dois principais produtores não estão conseguindo produzir, é a lei básica do mercado, né? Muita procura, não tem oferta, o preço dispara. No Brasil, são anos de perda de produção. Primeiro, em 2021, teve uma geada no Brasil muito forte, então a produção de 2022 foi impactada. Depois, em 2023, as altas temperaturas impactaram a produção de 24. E em 24, a seca extrema, né, quase 6 meses sem chuva na região produtora de café, impacta agora a produção de 2025. Então são muitos anos com a produção quebrando, né? Então eu fui para essa região de Alta Mogiana, amiga, e lá os produtores perderam 30% da produção, 60% da produção, alguns perderam tudo. Então eles falam, a gente não tem café. Não tem café para vender, né? E tem uma coisa muito interessante que eles começaram a fazer e alguns de nós pode ter consumido esse café, que é o seguinte: quando você colhe o café, a primeira escolha é daquele café especial, café gourmet, que você vai pagar mais caro nas cafeterias. O que sobra dessa escolha, com algumas impurezas, vai para o café que a gente compra no mercado. E o que sobra dessa sobra, que é o café porcaria que eles chamam, né? É o Café de licitação. resíduo, fica no chão ali do armazém e eles jogavam para o adubo. E esse ano eles estão varrendo, juntando e vendendo esse café do chão. Amiga, é uma situação assim muito impressionante. E outra coisa que eu notei e que eu dou destaque para isso é o clima de medo nessas fazendas de café, amiga. Esses produtores, medo, eles têm medo
de serem roubados, porque uma saca de café hoje, são 60 quilos de café, tá R$ 3.000, né? Então, se uma pessoa vai lá e rouba 60 quilos de café, sai com R$ 3.000 só ali no carro. E dá para levar, né, os galhos com o pouco café que tem. Então, os caras estão colocando ronda nos cafezais de moto, segurança armada, câmera 24 horas, cerca, drone, tudo pela primeira vez na história desse país. Vários desses fazendeiros nunca tinham feito isso, né? Então é uma coisa assim que eles nunca tinham visto, eu fiquei super chocada também. E aí a galera começa a perguntar, né? O café tá caro, a gente sabe. Mas até quando o café vai ficar caro? Amiga, o café vai ficar caro por algum tempo. Os mais otimistas acham que com a colheita do café desse ano, que começa em maio, os preços podem começar a ajustar um pouquinho para baixo. Mas os pessimistas, que são os produtores de café que veem que não tem café na lavoura deles, eles acham que isso vai levar mais de um ano para começar a ajustar. Então, só na colheita do ano que vem, se esse ano de 2025 for um ano ok, exato, e talvez não volte para esses patamares de R$ 17 meio quilo que a gente tinha, entendeu? Talvez o café não volte para um patamar mais razoável de preço. É uma loucura. É uma loucura o preço, é uma loucura o que está acontecendo e realmente esses produtores não têm café. Não tem café. Amiga, e até o caso da gente se perguntar se é mesmo loucura ou se esse é o novo normal, né? Porque assim, não acreditam em aquecimento global, não fazem nada para ajustar isso. Pelo contrário, né? Tá aí Trump e Musk, dois negacionistas. Isso vai continuar acontecendo, né? Esse barulho aqui do cara cortando a árvore, caíram sei lá quantas árvores na minha rua dessa última chuva, né? Estão tendo uns eventos climáticos super inesperados e fora da curva, mas vai ser cada vez mais assim, né? Então, não sei se volta, assim, é um achômetro, né? Mas pensa em tudo que ficou mais caro desde a pandemia, os preços dobraram desde a pandemia, e não sei se volta, né? Ainda tá aí o Trump taxando tudo, inclusive ele também, né? Nos Estados Unidos, parte da razão pela qual o café também tá caro é isso que você falou, né? Do Brasil e do Vietnã, que, enfim, e também ele tentou esses dias colocar taxas para a Colômbia, que também é um grande exportador de café, né? Colômbia então ele criou um novo problema em cima do problema. Exatamente. É isso, amiga. Esses produtores com quem eu conversei em Alta Mogiana, eles acreditam que o clima está mudando, né? Então não são negacionistas. Eles não são negacionistas. Eu conversei com pelo menos 8 produtores de café em Alta Mogiana. Mas eles acreditam que esse ano pode ser um ano de mais normalidade, né? Enfim, mas é uma coisa que você precisa se agarrar, porque eles estão dependendo mesmo das temperaturas, né? Do regime de chuvas, enfim. E eles culpam o governo por alguma razão? Eles não culpam o governo, né? Então, um deles que perdeu 60% da produção, o Augusto Rodrigues Alves, da Fazenda Aleluia, ele fala, eu tenho minhas diferenças com esse governo, mas o preço do café, não é culpa desse governo. Eu estou vivendo aqui e eu estou produzindo aqui, eu não tenho o que vender. E eu sei que é por conta da seca e das altas temperaturas e da situação do clima anormal dos últimos anos, e eu espero um cenário de normalidade para esse ano. Isso é o que ele fala, o Augusto. Bom, amiga, vou aqui terminar de tomar meu café. Realmente... Item de luxo, né, amiga? Item de luxo hoje em dia. A gente fala depois. Tá bom, beijo.